Tudo bem? Não entenderam o que eu disse, né? Pois foi assim que muita gente se sentiu na redação do Enem, onde o tema foi os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Falando um pouquinho de surdos no Brasil, talvez muita gente se sentiu injustiçada com o tema. Esse tema, ele vem acompanhando outros temas dos Enems anteriores, onde são abordados temas sociais. Temas sociais, a gente fala em exclusão social, desigualdade social, preconceito. O que mais, Rafael, que a gente pode falar em temas sociais? Acessibilidade também é um tema, faz parte ali dos temas sociais. Exatamente. E quando a gente fala em redação, a pessoa não precisa ir ali falar necessariamente do surdo. O que é corrigido dentro de uma redação é a coesão, é o poder de argumento, né? Então, eu acho que teria como você desenvolver um pouquinho mais esse tema sem ficar tão preocupado. Falando que em 1857, em 26 de setembro, Dom Pedro II criou a primeira escola de educação de surdos no Brasil, a gente pode ver que não é um tema tão novo assim. Dentro de uma capital, como a capital de São Paulo, nós temos 516 mil pessoas com algum tipo de surdez e onde 120 mil usam a língua de sinais, eu acho que os surdos já não são mais tão invisíveis assim, não é verdade? Rafael, nós temos aqui o Dr. Rafael, que me permite já, acho que, chamar de Rafael, porque ele também é aluno do nosso curso de Libras, e ele vai falar um pouquinho que a Libras não é só para quem estuda ou para quem é professor, que também já deveria saber. Falando do ECA, de 1990, nós temos um capítulo todo que fala ainda, né, daquele termo antigo, portador de pessoa com deficiência. Então, não é tão recente assim. Para você, professor, fica a dica, hein? Precisa fazer lição de casa. Rafael, me diz uma coisa. No que a Libras tem ajudado você? Por que você começou a fazer a Libras? Então, pessoal, a Libras está e é muito mais importante do que a gente imagina. Vejam só, eu sou advogado, faço um trabalho assistencial numa ONG, a ONG chamada Surdo Mundo, e lá verifiquei que várias pessoas precisavam de uma orientação jurídica. Daí então eu vi a importância do advogado saber Libras, porque vejam, muitas vezes para eu me comunicar com essas pessoas, eu preciso de Libras para poder me comunicar com elas. E mais do que isso, como é que a gente faz em audiência? Exatamente, como é que nós vamos ouvir uma testemunha surda? Aliás, o novo CPC, ele há um dispositivo que estabelece que a pessoa surda pode ser testemunha. Então vejam só, como é que eu vou fazer oitiva dessa testemunha surda? Eu preciso do intérprete, eu preciso saber Libras. Então vejam, é um assunto que está extremamente em evidência. Recentemente nós também tivemos a Lei Brasileira de Inclusão, a chamada LBI, ou alguns conhecem como Estatuto da Pessoa com Deficiência, e lá traz também como é que é feita a educação das pessoas com deficiência, e até para os surdos, por exemplo, que foi a matéria do Enem, a educação dos surdos, por exemplo, a LBI estabelece a formação mínima que um intérprete deve ter para poder interpretar no ensino médio, numa pós-graduação. Então vejam que o tema Libras, ele é muito mais do que a prova do Enem. O surdo, ele já está em evidência, ou deveria estar em evidência, muito mais do que agora, em que nós estamos discutindo sobre a prova do Enem. É um tema bastante comum, é um tema que nós já deveríamos estar olhando e vendo o surdo de outra forma, e não termos a estranheza, vamos chamar assim, não ficarmos surpreendidos em termos que escrever sobre um tema que, na verdade, está aí no nosso dia a dia. Sem contar que, para quem não sabe, a Libras é a segunda língua oficial do Brasil. Então, antes de você aprender inglês, vamos aprender a segunda língua oficial do Brasil? Fica a dica e aguarde os próximos programas. Você gostou da nossa entrevista? Compartilha, curta, assine o nosso canal. Você também pode enviar para a gente sugestões, perguntas.
temas que você quer falar no próximo programa. Nós vamos ter o maior prazer em dividir esse assunto com você. Até a próxima!